Bem-vindo ao nosso curso. Antes de dirigir um carro, você precisa aprender a dirigir. Exatamente pelo mesmo motivo, antes de poder começar a negociar, você precisará aprender como negociar e a conhecer o mercado. O que é o mercado? O que é negociado nele? O que influencia os movimentos do mercado? E como esse conhecimento pode ser convertido em dinheiro? Na próxima lição, você vai aprender os conceitos básicos do fascinante mundo da negociação. Um dos erros mais comuns cometidos na negociação está em pular diretamente para dentro do mercado, sem entender para onde este segue e sem ter conhecimento dos sinais proporcionados pelo mercado. É como pular na água sem saber nadar. As probabilidades estão contra você. Listaremos aqui os instrumentos financeiros mais populares. O primeiro instrumento é pares de divisas. Atualmente, os pares de divisas são os ativos mais negociados no mundo. Eles aludem à relação entre as moedas de dois países diferentes. A primeira moeda do par, posicionada à esquerda, é a moeda base, enquanto a da direita é chamada de moeda cotada. Em negociações que envolvem pares de divisas, o negociador compra ou vende a moeda base a preços correntes de mercado e então realiza um lucro ou um prejuízo de acordo com o movimento da moeda base em relação à moeda cotada. No mercado de hoje, são negociados não apenas pares de divisas, mas também commodities e matérias-primas, incluindo metais como ouro, prata e ferro, e produtos agrícolas como milho, café, arroz e trigo. Índice de ações fornecem informações sobre o desempenho de determinados grupos de ações. Um índice de ações tem um valor que varia de acordo com o desempenho total do grupo de ações representado por ele. O índice pode ser, por exemplo, o valor ponderado de todas as ações do grupo. É possível investir em índices do mesmo modo que em ações individuais, com retornos proporcionais à variação do índice. Oferta e demanda formam a base da economia. Para entender este princípio, precisamos entender que, à medida que a demanda por determinado ativo aumenta, ou à medida que a oferta do mesmo diminui, o preço do ativo sobe e vice-versa. A seguir é dado um exemplo que ilustra este princípio. Digamos que um agricultor tem 5 clientes regulares. Todos os dias suas galinhas botam 10 ovos. Um dia, as galinhas botaram somente 5 ovos. Embora o mesmo número de clientes queira comprar ovos, não há ovos suficientes para todos, tornando seus clientes mais dispostos a pagar mais por cada ovo, resultando em um aumento do preço unitário dos ovos. Em outras palavras, a oferta diminui, menos ovos, mas a demanda não diminuiu, resultando em um aumento no valor dos ovos. Isso também vale na outra direção. Vamos dizer que um dia as galinhas decidiram botar 15 ovos. Então agora a oferta aumenta, mas a demanda permanece a mesma. Para poder vender todos os ovos, o vendedor deve reduzir o preço dos ovos. Em outras palavras, a oferta aumentou, causando uma diminuição do valor dos ovos. Demanda está igualmente sujeita à variação. Por exemplo, se um dia as galinhas botam os 10 ovos de sempre, mas menos clientes vêm para comprá-los. No final do dia, o vendedor pode achar-se com ovos não vendidos, forçando-o a baixar o preço dos ovos. Em outras palavras, a oferta permanece a mesma, mas a demanda diminuiu. Portanto, o valor dos ovos também diminuiu. A seguir é mostrado um exemplo do mercado de negociação global. Se uma estatística econômica desfavorável for anunciada na Grã-Bretanha, muitos negociadores vão querer vender a libra britânica. Em outras palavras, a oferta de libras irá aumentar, resultando em uma diminuição no valor da moeda, uma diminuição do valor da libra britânica. Outro exemplo, se é anunciada uma crise em um país árabe rico em petróleo, o preço do petróleo vai aumentar, devido ao temor de que a oferta do petróleo diminua como resultado dos desdobramentos sensíveis na região. Vários termos especiais foram criados para descrever conceitos no mercado de comércio global. Listamos a seguir os termos mais importantes que devem ser conhecidos.
PIP ou pontos. Refere-se ao menor movimento possível no mercado. Na maioria dos casos, o PIP refere-se a uma alteração no valor do quarto dígito subsequente ao ponto base. O valor de um PIP normalmente é calculado dividindo-se o montante total da negociação por 10 mil. Por exemplo, digamos que abrimos uma negociação para 20 mil dólares. Vamos então dividir 20 mil dólares por 10 mil, o que significa que cada PIP ou ponto vale 2 dólares. Curto. Este termo refere-se a uma negociação de venda. O termo curto é usado porque quando você vende, você tem menos do ativo vendido. Uma posição curta significa entrar em uma negociação de venda na qual você vende um ativo. Longo. Este termo refere-se a uma negociação de compra. Longo vem de belong, pertencer em inglês, como em belongs to me, pertence a mim. Uma posição longa significa entrar em uma negociação de compra na qual você compra um ativo. Bulls, touros, e bears, ursos. Outros conceitos importantes são os bulls, touros, e bears, ursos, ou a tendência de alta e de baixa. Acredita-se que os termos bear, urso, e bull, touro, derivam da maneira como cada um desses animais ataca seus adversários. O termo bulls vem do fato de o touro atacar e arremessar suas vítimas para cima, significando que o touro indica um movimento de subida no preço. Portanto, uma tendência bullish de alta é uma tendência de subida. Os preços se movem para cima. Uma tendência bullish de alta indica uma tendência ascendente. Um candle de alta, bullish candle, é um candle que indica um aumento de preço. O termo bears, ursos, deriva do movimento de ataque dos ursos, de cima para baixo, significando que o urso indica um movimento para baixo no preço. Portanto, uma tendência bearish de baixa indica uma tendência de baixa nos preços. A tendência bearish de baixa indica uma tendência de queda. Um candle de baixa, bearish candle, é um candle que indica uma redução no preço. O mercado se movimenta à semelhança das ondas, com movimento de subida e descida. O movimento do mercado para cima por um determinado período é denominado de tendência de alta. Da mesma forma, quando o movimento do mercado é para baixo por um determinado período, ele é denominado de tendência de baixa. Uma das mais importantes ferramentas da negociação é a capacidade de identificar a tendência atual do mercado. Vamos abordar as tendências com mais detalhes posteriormente durante o curso. Picos e vales. Um pico é um candle que está cercado em ambos os lados por dois candles que estão abaixo do seu preço mais alto. Um vale é um candle que está cercado em ambos os lados por dois candles que estão acima de seu preço mais baixo. Suporte e resistência. O nível de suporte é o nível de preço mais baixo alcançado pelo mercado. Quando um vale é repetido várias vezes, é possível estabelecer uma linha reta entre os vales. Esta linha representa a linha de suporte. A linha de resistência é o oposto, uma linha que passa entre os picos atingidos pelo mercado. Mercado variável convergente. Variações ocorrem quando o preço de mercado fica em torno do mesmo nível, com muito pouca mudança. Nesta situação, os níveis de suporte e resistência ficam muito próximos um do outro. ABCD. O mercado está sempre se movendo em ondas. O que sobe tem que descer, e o que desce eventualmente volta a subir. Aumentos ou quedas nunca são absolutos. Sempre há uma correção, o que significa que, no auge da tendência, a tendência corrige-se e tenta retomar no seu valor anterior, e em seguida o preço continua na direção da tendência.
Marcamos os pontos de reversão nas ondas com as letras A, B, C, D. Estas marcações irá servir de base para as diversas análises de mercado que serão realizadas. Por isso, é muito importante aprender a reconhecê-las. Neste capítulo, você aprendeu sobre o mercado de comércio global, os ativos que são negociados, oferta e demanda e os fatores que influenciam o mercado. Vários termos importantes que serão utilizados posteriormente também foram explicados. Aprender sem praticar é ineficaz, razão pela qual recomendamos que você pratique identificar os termos que aprendemos nesta lição em um dos gráficos reais disponibilizados em sua plataforma de negociação. Olá e bem-vindo ao nosso curso.